Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã desse sábado, porque hoje tem Fla-Flu no Maracanã, clássico da 9ª rodada do Campeonato Carioca. Tô chegando nessa manhã de sábado para poder fazer aquele vídeo de pré-jogo bem completinho e quero te convidar a você a fazer mais esse conteúdo com a gente aqui no canal Meu Tricolor depois da vinheta. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria estar aqui com todos vocês. Manhã de sábado, dia 8 de fevereiro, exatamente 8/2 e tem clássico no Maracanã hoje, o clássico mais gostoso de ser assistido, Flamengo e Fluminense, Campeonato Carioca. O Fluminense vem embalado de vitória contra o Vasco e o Flamengo também vem numa sequenciazinha boa, né? Já conquistou uma taça já esse ano de 2025. Mas eu quero trazer para vocês aqui as informações completas, tá? Sobre esse duelo, que é muito importante, principalmente para o nosso Fluminense. Mas antes de te passar todas as informações, eu quero contar com o teu apoio, eu quero contar com o teu carinho, porque é muito importante para o crescimento do nosso canal. Deixa o teu like, tá? É de graça e vocês ajudam demais. Tá? Dá essa força aí. Se inscrevam no canal, que é muito importante também você que se inscrever no canal. Tem gente que assiste o canal, mas não é um inscrito. Faz a tua inscrição, é de graça. E aí também você ajuda o canal a seguir crescendo, tá? Comenta, deixa o teu placar para hoje e também você compartilha esse vídeo com mais pessoas nas tuas redes sociais. Beleza pura? Vambora. Fluminense está em 8º lugar, tá? Com 10 pontos na tabela de classificação. Já o Flamengo é o vice-líder, tem 13 pontos e está apenas atrás do Volta Redonda, que é o líder do Campeonato Carioca. Daqui a pouco eu vou colocar a tabela de classificação aqui para vocês, tá bom? Esse jogo é hoje às 4h30 da tarde, às 16h30, no Maracanã, tá bom? O mando de campo é do nosso Fluminense Futebol Clube. Na verdade, vai ser Fluminense e Flamengo hoje, Fluminense e Nova Iguaçu no próximo domingo, né? E depois Fluminense e Bangu, tudo no Maracanã. É oportunidade da gente embalar de vez. Já estamos vindo de vitória contra o Vasco. Vence o Flamengo, vence o Nova Iguaçu e vence o Bangu. Quem sabe a gente consegue chegar aí nesse quadrangular final, tá bom? Transmissão para a partida de hoje, TV Globo, ou Sport TV ou o Premier. Mas quem quiser vai passar na televisão aberta na TV Globo, beleza? O histórico desse confronto são 452 jogos oficiais na história entre Flamengo e Fluminense. São 142 vitórias do Fluminense, 145 empates e 165 derrotas do Fluminense. O Flamengo aí com uma vantagem boa, né, em cima do Fluminense. O último confronto foi o ano passado pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense venceu o jogo por 2-0 com gols de Lima e também gol de John Arias, que tinha acabado de chegar de madrugada jogando pela Colômbia, jogou contra o Flamengo e fez o gol da vitória do nosso Fluminense. Mas para mim um jogo que ficou marcado pelo um passe que somente quem tem a capacidade, quem tem a mágica de Paulo Henrique Ganso fazer. Léo Pereira foi tentar cortar uma bola por trás do Ganso, achando que Ganso estava dormindo no lance, e Ganso dá um toque sutil, tira do Léo Pereira, coloca Cauã Elias no facão, cruza para trás, gol de Lima. Que jogada espetacular de Paulo Henrique Ganso, uma bola que foi lançada de Manuel. Então, um jogo que marcou por essa jogada do Ganso e marcou pelos gols de Lima e o gol também de John Arias, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar da provável escalação, vamos falar do tão importante que é ter John Arias agora no Fluminense, um pouco mais aliviado, renovou o seu contrato, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Bom, vamos lá. Como é que vem o Fluminense para esse confronto, né? O porquê que esse jogo ele é muito importante para o nosso Fluminense. A gente começou muito mal a temporada de 2025, principalmente o Campeonato Carioca, que é o campeonato que a gente está jogando. E isso, com certeza, pode ter nos prejudicado a conseguir uma vaga nas quartas, na semifinal do Campeonato Carioca. Uma vez que, vencendo o Flamengo, vencendo o Nova Iguaçu e vencendo o Bangu,
a gente só pode chegar a 19 pontos na tabela de classificação. Pode conseguir uma vaga? Pode. Pode ficar de fora? Pode ficar de fora. O Fluminense começou mal, mas independente, agora já foi, não tem como mais voltar. É tentar vencer o Flamengo hoje, vencer o Nova Iguaçu no próximo jogo e vencer o Bangu e acabou a história. Se não conseguir entrar nos 4 da semifinal, vai jogar a Taça Rio e tem que ganhar a Taça Rio. O porquê que a gente tá batendo nessa tecla? Tem que entrar para uma ou quadrangular final, né? Que é a classificação à semifinal, ou você tem que vencer a Taça Rio. Porque você não pode ficar de fora da Copa do Brasil do ano que vem. Não pode ficar de fora. Por final de contas, ontem teve o sorteio da Copa do Brasil, né? O Fluminense vai pegar o Águia de Marabá, primeiro jogo lá na casa do Águia. Mas deve ser um outro estádio, porque o estádio do Águia é pequeno. Então deve ser em outro estádio, talvez seja no Mangueirão, tá? Lá em Belém, onde foi a final do jogo Botafogo-Flamengo. E o Fluminense não tem mais vantagem. Se ganhar, passa. Se empatar, pênalti. Se perder, tá fora. Entendeu? É isso aí. E aí o confronto da segunda fase também está definido. Se o Fluminense passar, vai pegar o vencedor de Caxias ou não sei se é Democratas. Mas depois eu vou trazer isso com mais informação detalhada para vocês, tá? O sorteio de ontem da Copa do Brasil. Então, Copa do Brasil 2025 a gente vai jogar. E 2026 tem que ou ganhar a Taça Rio, se não conseguir se classificar para a semifinal, ou tem que chegar numa das 4 vagas da semifinal, tá? Ainda tem chance, mas precisa haver uma combinação de resultados para poder a gente chegar nessa semifinal do Campeonato Carioca, beleza? O que eu quero te falar? O jogo contra o Vasco foi o melhor jogo do Fluminense na temporada. O Fluminense jogou demais. Jogou demais a ponto de não deixar o Vasco jogar bola. Então o Fluminense teve a sua melhor apresentação com um time que a gente vinha pedindo, né? Uma troca ou outra, por exemplo, o Ignacio no lugar do Thiago Santos, que a gente gostaria de ver, mas Riquelme Felipe ao lado de John Arias, perto de Germancano, entendeu? E com o Canóbio. E aí também a gente pode falar, pô, Canóbio, por que não bota o Serna? Por que não bota o Keno? Né? Isso aí já é uma questão de escolha tática e técnica do técnico Mano Menezes. Mas botou ali, quem não podia ficar de fora era Riquelme Felipe. E aí, graças a Deus, Mano Menezes deu o braço a torcer e colocou o moleque. E o moleque, cara, foi muito bem, deu muita dor de cabeça pro Lucas Piton, entendeu? Não jogou aquela coisa toda, mas assim, cara, foi super importante. O Fluminense precisa, nesse momento, ter Riquelme Felipe, mesmo ele tendo pouca idade, 17 anos. Mas o moleque tem muita personalidade. E aí, quando você tem pouca idade, não interessa. Você tem personalidade, parece que você joga um futebol de veterano. Um futebol de jogador do seu auge da carreira, 27 anos de idade, 25 anos de idade. E o moleque só tem 17 anos, mas é um moleque que está funcionando, está gerando resultados positivos para o nosso Fluminense. Então por que você vai tirar? E aí, pensando nisso, o Fluminense provavelmente vai manter. Não tem por que não manter o mesmo time que venceu o Vasco contra o Flamengo logo daqui a pouco, mais tarde, às 4h30 da tarde. E aí, essa vitória, a gente ganhando o Flamengo hoje, a gente chega dentro do G4, porque só tem 2 jogos hoje, Boa Vista e Portuguesa, Fluminense e Flamengo. Aí amanhã as rodadas elas se complementam, né? E tem um jogo do Vasco contra o Sampaio Corrêa na segunda-feira. Então o Fluminense vencendo, chega no G4 a 13 pontos, com 13 pontos. Vamos colocar a tabela de classificação aqui agora? Dá uma olhada aí, ó. Volta Redonda é o líder com 16 pontos, Flamengo tem 13 e o Fluminense aparece lá em 8º lugar com 10 pontos. Vencendo, o Fluminense vai a 13 pontos na tabela de classificação. Empata com o Vasco, empata com o Flamengo, só que fica atrás no quesito saldo de gol. Tanto para Vasco, que tem 5, e Flamengo, que tem 12 de saldo de gol. E o Fluminense só tem 1 de saldo de gol. Então, o Fluminense perde no saldo de gol. Fez poucos gols no início do Campeonato Carioca. Mas chega a 13 pontos e chega no G4. Sendo que amanhã, Botafogo enfrenta o Madureira, e aí é provável que o Botafogo vença e o Fluminense caia novamente na tabela de classificação. Mas tem que vencer. Se puder entrar em campo hoje com essa gana, com essa vontade para vencer o Flamengo, é tudo que nós queremos da torcida do nosso tricolor. Beleza? Falando então nisso, vamos repetir para vocês a provável escalação do Fluminense para pegar o Flamengo nessa tarde. Campinho na tela para todos vocês agora. Fábio no gol, Guga mantido na lateral direita, Thiago Silva,
Thiago Santos e Gabriel Fuentes. Com Martinelli, primeiro volante, Hércules, segundo volante, desarmou demais no segundo volante. John Arias, ali com aquela liberdade no meio de campo de fazer o que ele quer fazer da vida. Riquelme Felipe, Canóbio e Germancano. Exatamente o mesmo time que derrotou o Vasco da Gama, tá? Como que vem o Flamengo para enfrentar o Fluminense? O Flamengo vem com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique. A gente sabe que o Flamengo tem muito mais qualidade do que o Vasco da Gama, tá? Só que clássico é clássico. O Fluminense precisava entrar contra o Vasco da Gama e vencer. Passou vergonha contra o Botafogo. Não conseguiu vencer o Botafogo no primeiro jogo do Botafogo na temporada. Contra o Vasco, já teve que tomar vergonha na cara. E que bom que tomou vergonha na cara, foi lá e venceu o Vasco. De virada. Saiu na frente com a falha lá da zaga, mas venceu de virada. E poderia até ter sido mais do que 2-1. Contra o Flamengo, a gente tem o Flamengo como o melhor time um dos melhores times do Brasil. A gente sabe da qualidade do Flamengo. E quando eu tô falando isso aqui, eu não tô falando para engrandecer o Flamengo não, porque isso aqui é a maior realidade. Não tem como a gente falar que não. O Flamengo é um time que, por ter muita grana, montou um elenco de altíssimo nível. Então assim, dá para ganhar o Flamengo? É claro que dá, não é um imbatível. Não é um time imbatível, mas é um time de muito melhor qualidade do que Vasco e do que Botafogo. Foi provado agora com o último título da Supercopa do Brasil, né? Supercopa Rei, ganhando o Botafogo com propriedade por 3-1. Só que é Fluminense. E o último confronto foi 2-0 Fluminense. Isso nos dá total entendimento que a gente pode entrar em campo e vencer o Flamengo nessa tarde sem menor dor de cabeça, tá bom? Vamos falar para vocês aqui sobre a arbitragem dessa partida. Apita o jogo Alex Gomes Stefano, tá? Esse é o mesmo árbitro que apitou Volta Redonda e Fluminense, perdemos por Volta Redonda de 1-0. E também, eu acho que foi Fluminense e Maricá, se eu não estou enganado, que foi 1-1, tá? Então, terceiro jogo que ele vai apitar do nosso Fluminense, eu espero que ele possa fazer uma arbitragem tranquila, isenta de qualquer besteira que ele possa estar fazendo. No VAR vai estar o Rodrigo Carvalhais Miranda, que ele possa, né, ser justo também com as marcações e não atrapalhar nenhum e nem outro. Totalmente uma arbitragem imparcial é o que a gente pede. Pra gente finalizar esse vídeo, eu quero estar falando sobre o Hércules. O Hércules jogou demais contra o Vasco da Gama, desarmou demais. Somente uns passes que, sabe, ainda pode ser melhor, uma escolha melhor do Hércules, mas na questão de desarme jogou demais. Aquela coisa do embate físico, é jovem, tem força, então acredito que ainda vai crescer demais no nosso Fluminense. E ontem seria a entrevista dele coletiva de apresentação, que ainda não teve, lá no CT Carlos Castilho. Mas ele cancelou, por ele mesmo, cancelou a entrevista coletiva por dizer estar focado no Flamengo, focado no clássico, e pediu pra gente marcar a entrevista coletiva numa próxima semana. Então, próxima semana agora, a entrevista coletiva do Hércules, falando como ele tá nesse momento aí já vestindo a camisa do Fluminense, tá bom? E pra finalizar, eu quero deixar pra vocês uma palavra do Thiago Silva, que ontem falou à Flu TV sobre o clássico contra o Flamengo. Acompanha aí. Ele vem embalado pela vitória sobre o Vasco no meio de semana e com direito a gol. Mas eu acredito que tenha sido sim um divisor de água pra gente, porque é um clássico importante, né? E fazia algum tempo que a gente não vencia um clássico, então isso te dá moral, porque logo em seguida tem um outro clássico que não é muito habitual a gente fazer. Então nos dá um pouco mais de moral para chegar nesse Fla-Flu aí e tentar fazer o nosso melhor papel mais uma vez. É especial. É especial. Na minha infância vi muitos Fla-Flus pela televisão, no Maracanã, enfim. E agora podendo estar lá dentro, revivendo, né, novamente esse momento, para mim com certeza será mais que especial, já que no segundo turno do Campeonato Brasileiro, onde nós vencemos, eu estava na arquibancada, então já passou um filme naquele momento e agora dentro de campo não vai ser diferente. É isso, galera. Fla-Flu, a gente vai estar acompanhando. Vou tentar reagir a esse jogo hoje, tá? Mas após a partida, vou tentar, tá? Vou me comprometer com isso, entrar ao vivo numa live aqui com vocês, tá bom? Então vou me programar direitinho durante o dia para poder a gente fazer a primeira live do nosso canal em 2025. Eu conto com a tua presença, conto com a tua chegada. Obrigado pela tua amizade, obrigado a todos os amigos, membros do canal Meu Tricolor, obrigado pela galera aí que apoia o nosso projeto, tá? Tem galera que eu vou mandar um abraço, tá? Que tá aí contribuindo com o Pix.
No próximo vídeo eu vou estar mandando um abraço especial para todos vocês aí e respondendo também os comentários. Tamo junto, um grande abraço e vambora, meu tricolor. Vamos fazer a segunda vitória no Clássico nessa tarde. Tamo junto, grande abraço. Ah, o meu placar, não posso esquecer. Hoje, vitória do nosso Fluminense novamente, tá? Hoje vai ser um pouquinho melhor. 3-1 Fluminense. Germancano, John Arias. E hoje, para nossa surpresa, sai o primeiro gol de Riquelme Felipe. Já pensou, rapaz? Coloca o teu placar aí embaixo. Tamo junto, um grande abraço, saudações tricolor.